Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nesta série de aulas eu te ajudo a sair do nível básico ao nível avançado no Excel, além de te ensinar a automatizar tarefas para que possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. Meu nome é Luiz Jó e hoje eu vou te apresentar os 3 principais segredos dos experts em Excel. Mas antes, deixa eu trazer um pouco de contexto para você conseguir entender por que as empresas hoje usam muito o Excel e qual é a grande oportunidade que existe no mercado de trabalho para as pessoas que são experts em Excel. Só para você entender, hoje em dia as empresas estão sedentas, as empresas estão famintas em conseguir gerar cada vez mais resultado num curto espaço de tempo. Pensa naquele trabalho rotineiro, naquele trabalho chato que tu executas de 2 a 4 horas de tempo, talvez toda segunda, toda terça, toda quarta. Como é que é possível pegar esse mesmo trabalho e executar num curto espaço de tempo? O Excel é a exata ferramenta que permite gerar esse tipo de resultado. As empresas perceberam isso. É por isso que quase toda empresa usa Excel como ferramenta. Só que é aí onde mora a grande oportunidade. Por quê? Porque nem todo mundo é expert em Excel. Aliás, a maior parte do mercado ainda não se tornou expert em Excel. Então é aí onde está a oportunidade. Por quê? Porque o Excel é uma ferramenta poderosa, porém ela precisa ser operada por profissionais. E existem vários profissionais de várias áreas que operam Excel, doutores, enfim, não interessa o grau acadêmico. A verdade é que no final do dia existem apenas 2 tipos de pessoas que manipulam o Excel: os amadores e os experts. Nessa aula eu quero trazer de forma prática e sucinta e objetiva vários exemplos para você começar a entender qual é a diferença entre um expert entre um amador e um expert, e principalmente como se tornar um expert, quais são as técnicas, quais são os segredos que você precisa dominar para se tornar um verdadeiro expert em Excel. Então, para isso eu trouxe aqui exemplos práticos, porque essa definitivamente não é uma aula teórica, é uma aula prática. Você vai sair daqui com ferramentas poderosas para começar a gerar resultados diferenciados e começar a ganhar destaque no mercado de trabalho, ok? Então, o primeiro exercício que eu trouxe aqui, vou te passar aqui 3 segredos e vamos ver aqui alguns exemplos simples e alguns exemplos complexos, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro exercício. Tenho aqui uma base com nomes, tenho aqui vários nomes e eu preciso gerar aqui alguns e-mails e preencher aqui a informação de gênero. Então, vou te dar um exemplo prático sobre como é que um amador faria esse exercício, por exemplo, para preencher e-mails. Suponha que eu trabalho na área de RH. Sempre tem que trazer o contexto, tudo tem que ter contexto. Você tem que fazer as coisas e entender o contexto. Então, eu sempre vou tentar trazer contexto antes de resolver o exercício, ok? Então, suponha que você trabalha no RH de uma empresa e precisa pegar cada um desses nomes e gerar um e-mail. Vou dar exemplo. Aqui seria, por exemplo, joão.paulo@talento.co.mz. Por exemplo, esse seria um e-mail. Como é que um amador faria esse exercício? Ele faria exatamente isso para todos os e-mails: lucas.andré@talento.co.mz, carlos.cesar@talento.co.mz. João, qual é o problema dessa abordagem? Qual é o problema de resolver os exercícios dessa forma? O problema aqui é simples. É que imagina se aqui tivessem 100 e-mails, 200, 1000 e-mails. Perderemos muito tempo. Essa é a forma de trabalhar dos amadores. Já como é que um expert resolveria esse exercício? Deixa eu te passar um conceito básico, mas muito importante aqui dentro do Excel. Aqui dentro do Excel existe um conceito chamado flash fill, em outras palavras, preenchimento rápido. O que o flash fill faz? O flash fill faz uma coisa simples. Ele encontra um padrão e ele replica esse padrão sem você precisar fazer fórmula. Muita gente, por exemplo, que já conhece um bocadinho o Excel, poderá tentar usar fórmula, que também não é preciso. Por quê? Porque existe um padrão. Como assim um padrão? Vou te dar exemplo. Todo nome que está aqui, ele tem o primeiro nome e o segundo nome. Primeiro nome, segundo nome. Primeiro nome, segundo nome. Ou em outras palavras, tem um nome, tem um apelido. Nome, apelido, nome, apelido. Qual é o padrão aqui? O padrão aqui é, primeiro, coloca o nome, João, nesse caso, ponto, coloca o apelido, Paulo, depois coloca arroba, escreve talento.co.mz e coloca enter. Eu vou repetir exatamente o mesmo padrão para Lucas, para César, para Luiz Jó, para João, tudo.
Exatamente, por mais que aqui tenham 1000 nomes, eu vou repetir exatamente o mesmo padrão. Sempre que uma situação dessas ocorrer, você só precisa fazer uma coisa simples. Você só precisa clicar aqui na célula a seguir, clicar aqui em Data e clicar nessa opção aqui, Flash Fill, que significa preenchimento rápido. Eu vou dar um clique aqui em Flash Fill e pronto. Está aqui, já está preenchido, todos os Gmails já estão lá. Já tenho uma base com 1000 linhas, já está. É apenas um clique. É apenas um clique. Já isso aqui é um conceito avançado, é um conceito básico, é um conceito intermédio. Isso aqui é um conceito básico. Vou repetir, isto aqui é um conceito básico. Eu quero que você coloque aqui nos comentários para eu saber se você já conhecia esse conceito básico. E por que eu estou a trazer isto aqui? Porque esse é um dos primeiros segredos dos experts. A maioria das pessoas que não são experts, mas que já conhecem algumas formas, já conhecem algumas coisas, começam a negligenciar os conceitos básicos. Anotem um dos primeiros segredos dos experts. Os experts não negligenciam conceitos básicos. Então, assim como este conceito básico, existem vários outros conceitos básicos, como por exemplo o modo manual, modo automático, que é um dos conceitos que você pode usar quando o teu Excel ficar lento. Muitas das vezes as pessoas estão a usar ali o computador, estão a usar o Excel, de repente ficou lento e talvez pense que é problema do computador, não, talvez, ei, amigo, é um conceito básico de configuração do próprio Excel, são conceitos básicos. Então você precisa começar do nível básico. Você precisa começar do nível básico, depois ir ao nível intermédio, depois nível avançado, etc, etc. Esse é um dos primeiros principais segredos dos experts. Os experts não negligenciam conceitos básicos. Ponto. Vamos lá passar para um segundo exercício. E você que talvez era aquela pessoa que negligenciava conceitos básicos, mas não conhecia esse conceito, coloca aqui nos comentários que é para eu te conhecer. Coloca aqui nos comentários, eu achava que eu estava no nível avançado, mas não conhecia Flash Fill, ou não conheço o modo manual, modo automático. Se você achava que estava nesses níveis, coloca aqui nos comentários que é para eu te conhecer. Vamos lá passar para um segundo exercício agora. Suponha que nesta base nós precisamos de informação do gênero. João Paulo, por exemplo, é gênero masculino ou feminino? Claro que eu não vou estar aqui a preencher as coisas de forma manual, por quê? Porque eu já tenho essa informação numa outra base. Eu estou a simular aqui como se esta base tivesse sido feita por uma pessoa de uma outra área. Suponha que existe uma outra área, por exemplo, de RH da empresa, que preparou esta base para mim, já me entregou. Marta, Paulo é feminino. João Antunes é masculino. Paula de Andrade é feminino. Luiz João é masculino, excessivamente. Alguém já preparou essa base para mim. Como é que eu vou fazer agora para ir buscar essa informação daqui para aqui? Eu vou te mostrar como é que o amador faria, como é que o espertinho faria e como é que o expert faria. Vou te mostrar como é que o amador faria, o espertinho faria e o expert faria. Como é que o amador faria? Simples, ele faria assim, João Paulo, ele viria para aqui a procurar assim, João Paulo. Está na ordem, não está? Está desorganizado. Por quê? Porque é base que vem de uma outra área, vem de uma outra... O que acontece nas empresas? Nas empresas, na maioria das vezes, como é que funciona? Você tem a tua planilha e às vezes você vai precisar cruzar a tua planilha com a planilha de algum outro colega de uma outra área. E essa planilha não adivina o padrão que você precisa. Não, você precisa cruzar essa planilha. Então, como é que o amador faz? O amador, ele vê João Paulo. Ele chega aqui e começa a procurar João Paulo. João Paulo, cadê o João? Ah, tá aqui João Paulo, masculino. Aí ele vem para aqui, chega e escreve Ender, Lucas de Andrade. Aí ele vem para aqui, cadê o Lucas de Andrade? Ah, tá aqui Lucas de Andrade. Amiga, se você for um amador, coloca aqui nos comentários. Se você for um amador, coloca aqui nos comentários. E João, por que colocar aqui nos comentários? Que é para eu te conhecer e eu começar a produzir cada vez mais conteúdo alinhado à sua natureza, para te ajudar a se tornar um verdadeiro expert em Excel, para que você possa começar a economizar tempo no lugar de trabalho e começar a ganhar destaque, respeito e admiração dos seus colegas, dos seus chefes. Simples assim. Ok? Então vou fazer uma coisa aqui, vou apagar isso aqui porque definitivamente os experts não fazem assim. Jogo, como é que os espertinhos fariam? Os espertinhos são aqueles que conhecem algumas fórmulas. Por exemplo, ele conhece o VLOOKUP. Só que o VLOOKUP não funciona nesse cenário. Por quê? Porque o e-mail, por exemplo, aqui está do lado direito. Aí você terá que pegar isto aqui, tirar daqui, vir para aqui, apagar essa base. Jogo, qual é o problema de fazer as coisas toda hora de forma manual? É que você está toda hora a perder tempo com coisas desnecessárias. Imagina se isso aqui os dados estão na mesma base, mas imagina que essa base venha de uma outra área e está sempre, e toda vez essa base vem neste formato.
Aí se você tenta usar um VLOOKUP, por exemplo, significa que toda hora você tem que chegar aqui e remover isso desse lado para cá, etc. Toda hora fazer exatamente a mesma coisa. É chato. Então como é que eu consigo fazer, por exemplo, para buscar essa informação sem usar VLOOKUP, mantendo essa base do jeito que está usando uma outra fórmula, por exemplo? Aí que está. Aí que está o segundo segredo dos experts. Os experts, além de dominar os conceitos básicos, eles dominam fórmulas e combinação de fórmulas. O que fórmulas? Quais são as principais fórmulas que eu preciso dominar para me tornar um verdadeiro expert em Excel? Simples. Quando você vem aqui em fórmulas, existe um conjunto de fórmulas aqui que você precisa dominar. Eu vou focar num deles. São formas lookup and reference. Por quê? Porque as formas lookup and reference são as formas que te permitem buscar dados em algum outro lugar. Te permitem cruzar bases. E é inevitável, é quase que impossível você hoje em dia trabalhar numa empresa não ter a necessidade de cruzar bases. Então aqui dentro existem duas formas que permitem, por exemplo, resolver esse exercício sem ter que mexer nessa base, sem ter que mexer nisto aqui. Que fórmula é essa? Index and match. Eu vou te ensinar a usar essas duas formas. Então o que eu estou a fazer nessa aula? Simples. Eu estou a trazer clareza para si sobre como é que se comporta um amador, como é que se comporta um expert, para você sair da posição de amador para a posição de expert. Estou a mostrar exemplos práticos, estou a te ensinar algumas coisas novas aqui. Já te ensinei o flash fill, vou te passar agora duas formas poderosas, que só com essas duas formas você vai conseguir resolver talvez muitos dos seus problemas, ok? Então vamos lá, o que faz primeiro? Primeira coisa que tem que acontecer aqui, antes de tentar resolver esse problema, você tem que entender essas duas formas de forma isolada, para depois nós combinarmos essas fórmulas e resolvermos esse problema, simples assim. Então vamos lá, o que faz a fórmula index? A fórmula index, um dos principais segredos aqui dentro do Excel é saber interpretar as coisas. Por quê? Porque se você não souber interpretar as coisas, você vai ter que memorizar. Quando você memorizar, você vai esquecer. E quando você esquecer, você não vai conseguir resolver os problemas. E quando você não conseguir resolver os problemas, você não vai crescer no mercado de trabalho. Quando você não conseguir crescer no mercado de trabalho, você vai começar a ficar frustrado. Simples assim. Então vamos lá. Index. O que essa fórmula faz? Eu vou traduzir isso aqui para si em outras palavras. A fórmula index, vamos lá. A fórmula index, ela retorna o valor ou a referência que está numa célula mediante a interseção de uma linha ou uma coluna informada pelo usuário. Jogo como assim? Não entendi nada. Vou te explicar. Você tem uma lista, por exemplo, de dados. Você tem essa lista de dados. A fórmula index, ela vai retornar o valor de acordo com a referência informada. No Excel, o que é referência? Referência é linha e coluna. Então, se eu selecionar essa lista aqui, por exemplo, eu disser assim, me retorna o valor que está na linha 1. Já que eu selecionei a partir daqui para aqui, linha 1 seria João Paulo. Linha 2 seria Lucas André. Então, uma referência é uma linha e uma coluna. Então, a função index não faz mais do que isso. Ela te retorna um valor mediante uma lista de acordo com a referência selecionada. Então eu vou fazer assim, index, para dar um exemplo, fazer assim. Ele diz aqui, array. O que é array? Array é um conjunto de células, ou seja, é a tal lista. Eu vou fazer assim, vírgula. Vamos lá supor que eu quisesse retornar, por exemplo, Carlos César. Eu preciso colocar, qual é a linha informada? Está aqui, row number. Qual é a linha informada? Qual é a linha que eu quero retornar? Já que eu quero retornar Carlos César, por exemplo, eu teria que escrever 3. E fechar parênteses, enter. Tá aqui, ele retornou Carlos César. Se eu tivesse mudado aqui de 3 para 1, ele retornaria João Paulo, por exemplo. Então, a função index não faz mais do que isso. Ela retorna um valor mediante uma referência informada pelo usuário. Simples assim. Aí você vai se perguntar assim, ok, como é que eu uso para resolver? Como é que eu uso isso aí para resolver o problema? Simples, porque aqui você poderá chegar assim, fazer index, vir aqui para o array e procurar aqui o gênero. Vou selecionar esta lista, vou selecionar toda essa lista aqui e vou trancar aqui. Por que eu vou trancar? Porque imagina se eu pegar essa fórmula e arrastar, por exemplo, vou clicar em só para você ver. Não, está a faltar variável, né? Ok, vírgula. Ele diz assim, nesta lista, o que você quer retornar? Nesta lista, o que você quer retornar? Eu poderia, por exemplo, aleatoriamente, vou retornar 1, que é esse feminino aqui, enter, né? Ok. Vamos lá supor que eu pegue essa fórmula e arraste. O que aconteceu aqui? Se você for a perceber, aqui ele está na sheet 2, está a buscar a informação da A2 até a 16. Quando eu clico aqui, ele passa a buscar a informação da A3 até a 17. Então eu preciso trancar, que é para ele buscar informação somente desta área selecionada até aqui. Porque se eu não arrastar, da próxima, se eu não trancar, quando eu arrastar a fórmula, ele vai passar a buscar a informação daqui até aqui.
E essa tabela já está errada. Por quê? Porque eu perdi informação daqui e ele trouxe informação daqui. Está errado. Por exemplo, trancar fórmula é um conceito básico que você precisa dominar. Porque imagina se você não sabe trancar fórmula. Como é que você vai conseguir usar fórmulas complexas e combinar fórmulas se você não sabe trancar fórmulas, por exemplo? Então, nessa aula eu estou te entregar vários segredos dos G-Experts. Qual é o segundo segredo dos G-Experts? Saber usar. Aliás, mais do que saber usar, dominar a combinação de formas complexas. Mas vamos lá terminar esse exercício. Então, aqui eu vou clicar F4, que é um atalho que te permite trancar. Aqui, veja só, trancou. Como é que você sabe que trancou? Porque eu coloquei sinais de dólar aqui, é por isso que eu sei que trancou. Pronto, está trancado já. Está aqui, trancou. Agora, qual é o segredo? O segredo é, tá vendo aqui onde tem 1, onde tem 2. Eu preciso encontrar o número correspondente a João Paulo. Vou dar um exemplo. João Paulo, qual é o número dele aqui, por exemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. João Paulo, por exemplo, é 11, é masculino. Aqui onde está 1, na verdade, tinha que estar escrito 11, para ele retornar João Paulo, que é masculino. Só que, qual é o problema aqui? Como é que eu faço para descobrir a exata posição de João Paulo? Essa é a vantagem de você conhecer várias formas, porque quando você conhece várias formas, a tua mente começa a abrir para você começar a otimizar o seu tempo. Ou seja, talvez aquele esforço manual que você faria, você começa a combinar fórmulas e começa a deixar aquele meio que no automático. Essa é a mentalidade dos G-Experts. Quando conseguir produzir cada vez mais resultado em menos tempo. É isso que as empresas estão à procura. Quando as empresas encontram profissionais experts que têm esse tipo de conhecimento, começa a dar valor. Esses profissionais começam a crescer na carreira. É exatamente isso que eu estou dizendo. São exatos esses segredos que eu estou te entregando nessa aula. São esses segredos que eu entrego também lá no meu curso completo com um pouco mais de profundidade, ok? Então vamos lá. Aqui existe uma segunda fórmula que é a função match, que é a fórmula match. O que a fórmula match faz? Ela faz o contrário da fórmula index. Ela descobre qual é a posição de um valor numa lista. Vou te dar um exemplo. Vamos lá supor que eu estou a procurar Carlos César, vírgula, nesta lista aqui, por exemplo. Qual é a posição que ele tem que retornar, vírgula? Qual é a pesquisa que eu quero fazer? Eu quero que ele faça uma pesquisa exata. Ou seja, procura exatamente Carlos César. Então, vou colocar aqui pesquisa exata, vou fechar parênteses, enter. Veja lá, ele retornou 3. Por quê? Porque nesta lista aqui, o Carlos César está na posição 3. Então, a função match, ela me retorna o número de um item que eu estou a procurar numa lista, ou seja, ela faz exatamente o contrário do que faz a função index. Isso me permite vir aqui e aqui onde está escrito 11 apagar e fazer aqui um match, escrever aqui um match, por exemplo, para encontrar aquele número, ou seja, o João Paulo, vírgula, qual é o lookup, para onde é que eu estou a procurar o João Paulo? Estou a procurar nesta lista, qual é o número do João Paulo nessa lista, porque através desse número eu vou conseguir devolver ao index para retornar aquele valor. Vou escrever aqui vírgula, vou colocar aqui falso, enter. Então aqui está, só que aqui eu também já sei, vou ter que trancar esta tabela que é para ele, vou ter que trancar que é para ele não deslocar, então F4, tranquei, pronto. Então está aqui, vou arrastar essa fórmula agora e pronto, aqui está. João Paulo, masculino, Lucas André, masculino, Carlos César, masculino, Paula, feminino, pronto, está feito. Então veja só que louco, o mesmo exercício que talvez o próprio amador poderia perder muito tempo a fazer, um exercício que talvez o amador poderia levar, sei lá, a preencher e-mails aqui de forma manual numa lista com 1000 dados, talvez poderia levar uma manhã inteira. O expert chegou ali, deu apenas um clique usando o flash fill e toma, matou o exercício. Aqui, o amador também haverá de vir aqui começar a procurar de forma manual e a perder muito tempo. O espertinho ia tentar fazer um VLOOKUP, mas teria que mexer as tabelas, só que toda vez ele teria que fazer a mesma coisa. O expert ia fazer apenas uma, ia combinar algumas formas e ia matar o mesmo problema. Então, qual é a vantagem de eu me tornar expert em X? É que você começa a ter liberdade de tempo no lugar de trabalho. Você pega um trabalho que é executado em 2 horas, você executa em 15 minutos, em 10, ou que sai em 5 minutos. E você começa a procurar mais trabalhos para resolver, mais problemas para resolver. E com isso você começa a ganhar destaque, respeito e admiração. Essa é uma das principais vantagens de se tornar expert em Excel. Então, deixa eu te passar agora o terceiro segredo do G-Expert. Deixa eu te passar aqui o terceiro segredo do G-Expert. E talvez esse é o segredo mais importante, ok?
Mas uma das coisas que você precisa fazer quando você assiste essas aulas eu passo vários conceitos aqui. Falei de flash fill, falei de index, falei de match, falei de formas de lookup and reverse, a importância dessas formas. E não sempre que você pegar um segredo novo nessas aulas, você precisa comentar aqui embaixo. Jô, por que eu preciso colocar nos comentários o segredo que eu peguei? Porque se você não fizer esse exercício mental, você corre o risco de esquecer tudo isso aqui. Não adianta você assistir essa aula, chegar até aqui e depois você esquecer tudo isso. Então, uma das coisas que ajuda a reforçar o conceito no cérebro é fazer anotações. E o teu bloco de anotações é a caixinha dos comentários aqui. E não faz os comentários, por exemplo, descobriu o segredo X, tá, coloca aí flash fill, foi um segredo para mim, index and match, foi um segredo para mim, coloca aqui os segredos que você está pegando nessa aula. E não vou te passar agora o terceiro e, na minha opinião, o melhor segredo dos experts, que é saber fazer a palavra mágica, dominar a automação. Jogo, como assim dominar a automação? Para e pensa comigo. No início dessa aula eu disse, o Excel te permite fazer automação. E aqui dentro do Excel, tudo isso aqui que nós fizemos ainda não é automação. Isto aqui é um conceito de nível intermédio que eu passo no meu curso. Isso é um conceito de nível básico que eu passo no meu curso. Ainda não é automação. Depois de você dominar vários conceitos de nível básico, vários conceitos de nível intermédio, vários conceitos de nível avançado, existe um nível chamado de automação. Existem ferramentas e técnicas para você fazer automação. Os experts, eles dominam essas ferramentas de olhos fechados. Por quê? Porque são as ferramentas de automação que te permitem, que te possibilitam pegar um trabalho chato e repetitivo e deixar ele no automático, para você possa ter liberdade de tempo, para você comece a ganhar destaque no lugar de trabalho. Então, Ju, quais são as várias ferramentas de automação que existem aqui dentro do Excel? Eu não conseguiria definitivamente passar todas elas, mas vou te falar de duas aqui. A primeira é o VBA, Visual Basic for Application. É uma linguagem de programação que fica aqui dentro do Excel. É a mais complexa, mas não é tão complexa assim, até porque eu acredito que todo mundo pode aprender, ok? Mas eu vou te passar uma outra, que é o Record Macro, que é uma ferramenta que escreve os códigos em VBA, mas sem você precisar ter conhecimentos de VBA. Isso mesmo que você ouviu. É uma ferramenta que te permite usar o VBA sem saber fazer VBA. Vou te dar um exemplo. Vamos lá supor que esse ficheiro aqui, vamos lá supor que você tivesse um exercício. Você precisa pegar esse ficheiro, exportar ele em PDF e guardar numa pasta. Porque você sempre atualiza esse ficheiro e depois tem que exportar e guardar numa pasta. Por quê? Porque tem algum colega de uma outra área que vem, pega esse ficheiro em PDF, vai para uma reunião ou imprime, faz alguma coisa assim. E aí, esse é um trabalho repetitivo que você precisa fazer todos os dias. Primeiro, gastar tempo para atualizar esse relatório, depois vir aqui e exportar para PDF. Jogo, como é que eu faço, como é que eu ensino o Excel a fazer essa tarefa para que ela fique de forma automática, para que eu tenha liberdade de tempo, para que eu cresça profissionalmente, para que eu ganhe destaque no lugar de trabalho. Simples. Usando, por exemplo, o Record Macro, que é uma das várias ferramentas que permitem fazer automação aqui dentro do Excel. Eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, quando você vem aqui para View, tem essa opção aqui em Macros. Quando você clica aqui em Macros, o Excel te permite fazer Record Macro. O que é Record Macro? Record Macro é um linguajar simples. Excel, grava tudo que eu estou a fazer, decora e guarda isso num código, para que eu possa usar depois sem precisar de ter que repetir tudo que eu fiz. Então vou dar um exemplo assim, vou clicar aqui em Record Macro e vou chamar aqui, por exemplo, de macro PDF. Vou chamar aqui de macro PDF. Simples assim. E até posso dar um atalho. Sempre que eu clicar Ctrl P, por exemplo, de PDF, sempre que eu clicar Ctrl Shift P, eu quero que o Excel execute essa macro. Ou seja, eu quero que o Excel exporte PDF. Calma, ainda não começou. Vou clicar OK. O que está acontecendo nesse exato momento? Neste exato momento, o Excel está memorizando tudo que eu vou fazer. Então, eu vou exportar isto aqui para PDF. Vou fazer File, Save As. Vou escolher esse diretor onde eu estou a guardar os arquivos dessa aula. Vou clicar aqui, vou mudar para PDF. E vou dar até um nome novo. Vou dar assim, relatório automático PDF. Vou fazer save. Neste exato momento, o que aconteceu? O Excel memorizou tudo isso que eu fiz. Então, vou chegar aqui, vou clicar, vou fazer stop recording. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é simples. Nós acabamos de gravar um código para ensinar o Excel a exportar isso aqui de forma automática. Então, se eu clicar Ctrl mais Shift mais
P, por exemplo, automaticamente o Excel vai gerar um PDF para mim. Só que nesse exato momento existe um PDF naquela pasta. Existe um PDF naquela pasta. Cadê aquela pasta? Eu não tenho aquela pasta aberta. Então eu vou abrir aquela pasta. Vou abrir numa outra tela aqui, depois eu já trago, só para trazer contexto e você ver isso aqui acontecer na prática, ok? Então vamos lá. Está aqui aquela pasta. Está aqui o relatório PDF. Okay? Esse relatório ele foi gerado. Está aqui. Esse relatório ele foi gerado. Está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fechar. Eu vou apagar esse relatório. Está aqui. Delete. Apaguei esse relatório do meu computador. Vou voltar a abrir o nosso Excel. O que eu vou fazer? Vou clicar esse atalho. Ctrl Shift P. Automaticamente o Excel processou e já gerou um outro PDF aqui. João, me prova. Testa aí para você ver se não acontece. Está aqui. Está aqui o PDF. Está funcionando. Aí, você pode esquecer esse atalho. Então, João, como é que eu faço, por exemplo, se eu esquecer esse atalho? Você pode inserir um botão e vincular esse botão àquela macro, àquele código que executa isso. Como é que se faz isso de forma simples e tranquila? João, nunca vi isso. Aí o que é? É um dos segredos dos experts. Os experts dominam a automação, porque quando você domina a automação, você simplesmente pega todo o trabalho chato que você executa no Excel. É porque eu baixo 30 planilhas de vários lugares, tenho como pegar todas essas 30 planilhas e com apenas um clique juntar tudo isso, por exemplo. Então, quando você começa a se masterizar, a dominar as ferramentas da automação, você começa a atingir um nível privilegiado no mercado de trabalho. Por quê? Porque conta-se pelos dedos de uma única mão a quantidade de profissionais que realmente sabem automatizar tarefas no Excel, com nós pelos dedos de uma única mão. Então, se você aprender a executar isso, se você chegar nesse nível, você começa a ganhar destaque, respeito e admiração. Simples assim. Então, vou te ensinar aqui como é que você faz para vincular esse código a um botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Insert, venho aqui para Shape, você escolhe qualquer coisinha aqui, vou escolher esse quadradinho e vou colocar aqui. E eu vou escrever aqui, por exemplo, exportar relatório. Exportar relatório, está aqui. O que eu vou fazer agora? Vou clicar com o mouse direito neste botão e vou clicar aqui em Assign Macro. O que esse Assign Macro faz? Ele me permite vincular este botão a uma macro. Está aqui nossa macro PDF. Vou clicar OK. Neste exato momento, se eu apertar esse botão, o que acontece? Ele gera o PDF. João, me prova. Vou apagar isso aqui de novo. Vou abrir aqui e vou fazer assim para você ver. Está aqui. Não tem PDF aqui. Vou procurar aquele botão. Se eu apertar aqui, automaticamente surgiu aqui o PDF. Simples assim. E se eu abrir esse PDF, está tudo redondo lá dentro. Está tudo redondo lá dentro. Aqui está o PDF, com toda a informação necessária, com toda a informação que está lá na nossa planilha. Então, esse é um dos principais segredos dos experts. Dominar ferramentas de automação que existem aqui dentro do Excel. Então, uma outra coisa, explorando um pouco mais esse mundo da automação. João, por que esse botão está funcionando? O que aconteceu na prática? Na prática, o que aconteceu? O Excel gerou um código. Esse código chama-se macro. O record macro, ele gera a macro de forma automática, sem você precisar entender de macro. Mas eu quero te mostrar onde é que está essa macro e como é que você pode modificar essa macro para fazer alguma coisa, por exemplo. Só que para isso você precisa ativar a aba Developer. Na maioria das vezes os amadores nem sabem que existe essa aba. Por quê? Porque ela já vem desabilitada no computador. Provavelmente você não tem essa aba habilitada aí no seu computador. João, como é que eu faço para habilitar essa aba Developer no meu computador? A primeira coisa que você precisa fazer é, aqui em qualquer lugar, clica com o mouse direito e escolhe essa opção Customize the Ribbon. Quando você clicar aqui em Customize the Ribbon, vai abrir essa janela, Excel Options, e aqui tem um Developer. Se você marcar essa opção, ela na maioria das vezes está desabilitada. Por padrão, ela vem desabilitada, porque a própria Microsoft já entendeu que isso aqui não é uma funcionalidade para qualquer um, é uma funcionalidade para projetos, não é para os amadores. É por isso que os amadores nem conhecem essa funcionalidade. Eu quero me tornar um expert, só o fato de você estar nessa aula, isso já começa a te entregar os segredos. Então começa a fazer o teu resumo, coloca aqui nos comentários que é para eu entender o que foi novidade para ti aqui. Talvez eu até possa produzir um conteúdo mais aprofundado relacionado a esse assunto, por exemplo, ok? Então vou dar um check aqui em Developer, vou fazer OK. Pronto, abriu aqui a aba Developer. Quando você clica aqui em Developer, tem essa opção aqui de Visual Basic. Eu vou clicar aqui e ele abriu essa janela do Visual Basic. João, onde é que está aquele código que faz aquela macro? Quando você entra aqui em módulos, módulo 1, está aqui, macro PDF.
Então, este código foi o código gerado automaticamente pelo próprio Excel para conseguir gerar aquele PDF. Qual deve ser a minha maior ambição dentro do Excel para eu me tornar um verdadeiro expert? Além de sair do nível básico, intermédio, avançado, aprender automação, você tem que dominar o VBA. Por quê? Porque o VBA é o que te permite manipular assim quase tudo que tu quiser. Vou dar exemplo, mas porque depois de clicar nesse botão, eu quero ver uma mensagem ali na tela, por exemplo, PDF gerado com sucesso. Então, se você sabe usar VBA, você simplesmente poderia entrar aqui. Vou chegar aqui, vou clicar em Enter. Você pode chegar aqui e escrever algum código. Então, vou escrever aqui, por exemplo, MSG, Message Box. O que é esse Message Box, por exemplo? Eu estou a dizer assim para o Excel, abra uma box. O que é uma box? É uma caixa. O que é MSG? É mensagem. Excel, abra uma caixa de mensagem. E depois o Excel vai perguntar assim, o que você quer escrever nessa caixa de mensagem? Então, eu vou escrever aqui PDF, ou melhor, relatório salvo com sucesso de forma automática. Eu quero que sempre depois dele executar esse código que ele gerou automaticamente sem eu entender, eu quero que ele gere este código. Já por que você está a fazer isso? Porque eu quero que você saia dessa aula a conseguir escrever o teu primeiro código no VBA. A conseguir escrever o teu primeiro código no VBA. Por quê? Porque esta não é meramente uma aula teórica, é uma aula prática. Onde você está a começar a descobrir os segredos dos experts. Ou como é que os experts fazem aquelas caixinhas que aparecem ali na tela. Está aqui, é só escrever isto aqui. Message box, relatório salvo com sucesso. Se agora eu vier para aqui, apertar esse botão, veja só. Deu erro aqui. Deu algum erro aqui. Espera aí, deixa eu entender por que deu esse erro. Vou fechar a parede aqui. Não entendi porque que deu esse erro, mas é normal. Sempre que você vai usar VBA, é normal dar erro. Então vou testar o código aqui. Tá a dar erro de novo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que já sei porque esse PDF está aberto. Vou fechar. Pronto, já fechei. Vamos lá testar agora de novo. Vou clicar aqui. Então pronto. Relatório salvo com sucesso de forma automática. Você consegue até fazer uma caixinha. Já tem como nessa caixinha mudar esse texto que está aqui. Tem como você desenhar a tua própria caixinha. Qual deve ser a minha maior ambição? É me tornar expert em Excel. Dominar os 3 segredos do Excel. Dominar conceitos básicos. Isso é uma das coisas que eu exploro muito no meu curso. Não é só flash fill, existem vários conceitos básicos que eu não vou conseguir passar nessa aula. Eu exploro esses conceitos básicos. Qual é outro segredo que eu preciso dominar? Saber dominar fórmulas. Por quê? Porque as fórmulas vão te ajudar a minimizar tempo. Qual é o terceiro segredo? Conhecer as ferramentas de automação. Uma delas é o Record Macro. Outra é o VBA. Acabou? Não. Existem outras ferramentas. Então coloque aqui abaixo qual foi o principal segredo, qual é a coisa que você mais gostou, qual é a coisa que mais te incomodou nessa aula, que é para eu produzir mais conteúdos relacionados a isso. Um abraço e te vejo na próxima aula.